seu nome, O artístico ou o real? o que você preferir. Guilherme Del Rio. E o artístico, só de Não, curiosidade? Guilherme Del Rio é o artístico. O real é Guilherme Oliveira. Ah, Guilherme, eu tive a chance de ver uma peça sua, por isso eu tive esse cuidado de escolher você para te entrevistar. Uma peça que me chamou muita atenção porque ela é extremamente atemporal, que foi O Nome do Filho, né? E assim, eu gostaria de saber de onde surgiu esse dom para escrever, para atuar, para dirigir e para também ser professor e trazer para dentro de uma escola pública a qualidade de um trabalho profissional, né? Com todo esse empenho que você tem, da sua trajetória. Se você pudesse falar para mim um pouquinho dela, eu ia te agradecer muito. Então, na verdade, eu nunca me imaginei artista assim, né? Apesar de eu ter tido um contato muito logo cedo com a música, através de um primo meu mais velho, e ele tinha todos os LPs, era a época do LP, né? Década de 60, 70, e eu comecei a ter contato muito cedo com a música e ouvir grandes compositores, grandes cantores, cantoras, e a música de início me fascinou muito. Eu achava a música muito interessante. E a música, na verdade, também é lógico, é uma manifestação artística, uma linguagem artística. E muito cedo eu também comecei a ir a teatro, porque a minha tia começou a me levar ao teatro, eu tinha 13 anos, e eu ia com ela ao teatro, assistir alguns espetáculos. E aí, na verdade, a primeira paixão pelo teatro que me despertou isso, na verdade, foram 2 espetáculos que eu assisti quando eu era garoto. Tinha essa faixa de idade, 12, 13 anos. Um foi o Godspell, que é um musical que é baseado num filme, né, que foi um grande sucesso. É a história do Evangelho, né, segundo, acho que São Mateus, se não me engano. E a outra foi completamente diferente, 2 polos. A outra foi o Rock Horror Show, que era uma loucura, que também vinha de um filme. E era a história de um vampiro transexual. Eu nem sabia o que era naquela época, transexual. E era um musical também muito louco. E foram 2 espetáculos que foram montados pela primeira vez no Brasil. Eu assisti essas montagens. Depois tiveram outras montagens aqui no Brasil. E já era um sucesso lá fora. E Guilherme, você assistiu isso com 13 anos? Mas não era normal, né? Uma Não. criança de 13 anos frequentar um teatro e com uma peça desse conteúdo. Não, o Godspell era um conteúdo muito simples. Tanto é que o Godspell, quem me levou foi meu pai. Era num circo, tinha um circo montado em Botafogo. E aí meu pai viu que eu estava querendo, ele me levou para assistir. E o Rock Horror Show eu fui sozinho, porque eu fui numa matinê, que era mais fácil da gente entrar. Então a gente naquela época falsificava a carteira de estudante, era uma realidade isso para todo mundo. E eu falsificava, e aí eu falsifiquei e fui assistir esse espetáculo numa matinê, às 17 horas, porque na época existiam matinês de teatro às quintas-feiras. E eu fui e saí maravilhado de lá, só com uma frase que tinha no espetáculo, que o protagonista cantava, que era um verso que era: não sonhe, seja. E isso ficou na minha cabeça, entendeu? E aí, a partir dessa frase, você levou isso para sua vida, né? Exatamente. Até hoje. Aí foi aí que começou a minha paixão pelo teatro, o meu descobrimento enquanto pessoa, o que eu queria fazer, foi através da frase desse espetáculo. O Godspell já tinha mexido muito comigo, porque tem uma trilha muito bonita. E eu fui criado dentro da igreja católica, estudava no colégio católico, e o Godspell tinha uma grande mensagem de esperança, de amor ao próximo, que é uma coisa fundamental até hoje. E depois aí quando eu assisti o Rock Horror Show, era uma coisa completamente oposta. Aí eu vi que existia realmente o bem e o mal, entendeu? Eu descobri que existe o bem e o mal, e que cabe a gente, né, decidir por onde vai. E às vezes a gente até vai pro lado do mal, mas a gente geralmente fica mais inclinado pro lado do bem. Mas é do ser humano, né? Está entre esses 2 lados. E assim, nessa trajetória sua, você teve alguma oposição? Alguém se opôs a essa sua escolha de ir para as artes? Porque eu sei que você também é professor de língua portuguesa, de formação. E aí depois você fez uma faculdade de artes cênicas na Unirio, que é uma universidade que é extremamente conceituada nessa parte
das artes, né? Houve uma, assim, como se diz, porque você vem de uma época que era mais rigorosa. A gente passa essa ideia pra gente, né? Na verdade, assim, eu nasci logo depois da ditadura. Não, antes da ditadura, perdão, 61, né? E de 64 teve aquela coisa, aquela situação toda. Mas eu já cresci na década de 70, que foi uma década mais libertária, entendeu? Uma década onde as pessoas começaram a experimentar de tudo. Não só aqui, mas no mundo inteiro. E a década de 70 era mais ingênua, 60, né? Era ingênua, era a época das músicas da Jovem Guarda, né? Enfim, e a década de 70 já era outra coisa. E eu me descobri nessa década de 70. Esses espetáculos foram todos na década de 70, né? Eu já tinha mais de 10 anos. Então foram na década de 70. Mas assim, a princípio tinha uma certa, por conta mais da minha mãe, né? Porque eu sou filho único. Sua mãe é professora, é minha isso? mãe é professora da rede municipal e meu pai era da Marinha Mercante. Então meu pai viajava muito, eu ficava mais com minha mãe, minha avó, meus avós, enfim. Mas meu pai, assim, era uma pessoa bastante flexível. Minha mãe já era mais rígida, né? Nem sei porquê, mas minha mãe também nunca apreciou muito teatro. Ela gostava de cinema, mas ela não gostava de teatro, é dela. E aí eu tive uma certa... eu fui crescendo, querendo fazer... Aí tanto é que, como eu disse, quem me levava ao teatro era a minha tia. E nós íamos assistir, ela ia As me tias levar. são sempre as Transgressoras, né? Mais ou menos. A minha tia não era, mas era uma pessoa... Ela me levou para ver Maria Bethânia, o grande show Rosa dos Ventos, que foi em 71. Maravilhoso, né? Então minha tia me levava. Também, Maria Bethânia mexeu muito com a minha cabeça. Você tem alguma música da Maria Bethânia que você goste de cantar? Tem, Rosa dos Ventos, eu acho muito bonita, né? Você pode... Você tem vou cantar. Trechinho? Diz assim: e do amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido, e não rolou uma lágrima nem uma lástima, alguma coisa assim, não lembro da letra. Então era Rosa dos Ventos, do Chico Buarque. Eu me engasguei. Era uma música que me toca até hoje. E a Maria Bethânia cantando. A Maria Bethânia é uma força, né, da natureza, né? Maria Bethânia é uma artista completa. E quando eu vi Maria Bethânia no Rosa dos Ventos, me impressionou muito, porque ela cantava, ela falava texto, ela tinha uma presença incrível no palco. Libertou, de uma certa maneira, de muitas coisas que eu tinha. E eu estava já... aí eu fui para esse colégio que eu falei para você, né, que era um colégio que os diretores eram padres. E para ser rebelde, foi ali que eu escrevi meus 2 primeiros textos de teatro, com 13 anos, 14, nunca tinha escrito nada. E aí eu escrevi 2 espetáculos, mas para ser rebelde. Um era o espetáculo que era uma imitação desse rock horror show, que se chamava O Horror Andrógeno. Olha que maluquice. Nossa, mas super de vanguarda. Super mas isso né? isso também, outra coisa que mexeu também, que eu esqueci de dizer, que foi mais à frente um pouco, foram os Secos e Molhados. Porque eu conheci o LP na casa desse meu primo, que me apresentava a música. Ele tinha esse LP. E eu já tinha escutado na rádio a música, o Vira ou o Sangue Latino. E eu falei assim, mas que mulher é essa que está cantando? Porque a voz do Ney era uma voz muito aguda, muito, né, feminina. E aí, olhando nos discos dos meus primos, eu descobri lá, aí eu ouvi alguém falar na rádio, falar Secos e Molhados. Eu falei, deve ser um grupo, né? Aí eu vi o disco, fiquei procurando na capa mulher, não tinha, só tinham 4 homens, que eram 4. E aí eu disse, gente, é o Secos e Molhados. Aí perguntei ao meu primo, escutei, e também foi outra coisa que colaborou muito para mim. E meu pai me levou para ver o show dos Secos e Molhados, no Teatro Teresa Raquel. Ele também me levou, porque eu queria muito ver. E aí eu me lembro que estava lotado, nós sentamos nós dois em 2 banquinhos assim, extras, pequenininho, e meu pai adorou o show e tudo mais. E aí eu tinha essa oposição da minha mãe em relação à carreira, de eu pensar em ser artista. Mas meu pai não, meu pai sempre incentivou. Mas de alguma maneira você também fez as vezes dela, né? Porque você é professor de língua portuguesa e atuou por muito tempo como professor de língua portuguesa. Eu primeiro fui fazer letras, aí eu fiz português e literatura. Mas eu lecionava só aula, dava aula particular. Nunca dei aula em escola. E aula tinha muito aluno particular na época que se tinha muito aluno. E aí, paralelamente, quando apareceu a chance de fazer o vestibular para Unirio, eu fui fazer, mas só falei para o meu pai. E aí ele me deu dinheiro para a inscrição,
Eu fiz, passei e aí comuniquei a minha mãe, porque ele mesmo disse, não comunica, não fala nada com ela, só se você passar você comunica. Aí fiquei fazendo as duas faculdades juntas, entendeu? Uma de dia, de tarde, outra à noite. E assim foi, aí me formei tanto como bacharelado, né, e licenciatura em português e literatura, depois em artes cênicas. Mas aí comecei a dar aula de teatro. E assim, como é que é essa questão sua de trazer o teatro? Porque a gente sabe que tem professor de arte, e o professor de arte naquele tempo, lá atrás, ele não experimentava tanto. Mas eu vi que até tem uma matéria no Jornal O Dia, né? Antigo Jornal O Dia, ou foi o Extra, não, ou Última Hora, eu não lembro qual dos dois que eu pesquisei sobre a sua vida, que você dá um depoimento falando que, na verdade, o jornal vai lá fazer uma entrevista, né? Uma reportagem do trabalho que você estava fazendo numa escola chamada Rui Barbosa com teatro. E foi com no alunos, dia. Né? Foi no o dia, né? Eu não lembro se era o Última Hora ou o Dia. Não, Última Hora nessa época já não existia mais. Não existia mais, não é isso? E então foi o Última Dia. Hora foi um jornal muito importante dentro desse contexto nosso cultural. Eu lia muito Última Hora, no cultural e no político, entendeu? E depois ele acabou, enfim, por várias razões. Aí o Dia, me parece que o Guilherme já existia, e eu dei uma entrevista realmente no Dia e dei no Globo também, falando sobre... Porque eu achava importante divulgar esse trabalho de teatro dentro da rede, porque nunca tinha sido divulgado. E aí eu comecei a desenvolver com os meus alunos nas duas escolas que eu trabalhava, projetos, e aí para serem apresentados também, tipo uma prática de montagem como é feita aqui. E hoje você tem até alunos que foram seus alunos na rede Sim. pública municipal que estão trabalhando. Que seguindo, alguns seguiram, outros seguiram música, entendeu? Tem outros que alguns foram fazer teatro, se tornaram atores, né? Eu tenho um que está em Portugal, que é o Vitor Hugo Santiago, ele já fez televisão, ele agora é diretor lá em Portugal. E tem o Douglas Sampaio, que também já fez vários trabalhos na televisão, foi aluno daqui, foi meu aluno. Enfim, tem alguns que estão por aí, se aventurando. Tem alguma cena assim da sua vida, alguma passagem da sua vida, ou artística ou pessoal, mas eu acho que a gente poderia até falar mais do artística, que te marcou? Que assim, quando você para e pensa, assim, você... Acho que assim, da minha vida artística, acho que foi quando eu produzi meu primeiro espetáculo, assim, que eu investi, que foi em 2006, que era um espetáculo chamado, que não era nem da minha autoria, era de um amigo meu que é professor também da rede, o Fernando Giusti, e o espetáculo chamado Dei a Elza em Você, que era uma comédia musical muito bacana, muito linda, que era a época, inclusive essa época das drag queens, e nós produzimos juntos. Então foi o primeiro investimento meu em teatro. E foi bacana, enfim, a gente teve um retorno bem bacana. Dessas peças que você produziu, que você escreveu, tem alguma que se você tem um carinho especial por ela? E se tem... Não, na verdade eu escrevi, as duas peças que eu escrevi que foram montadas, minhas, foi o Em Nome do Filho, né, que foi em 2015, e aí nós estamos em 2016, e depois a Luz Vermelha, que aí eu gosto muito das duas. Né? O Em Nome do Filho é um espetáculo que, como você havia dito até para mim, vai da comédia ao drama, né? E apresenta um lado passado numa sauna, né, masculina, uma sauna gay, e mostra que tem um lado de humor e tem um lado de tristeza, enfim. Como nós, seres humanos, temos esses lados de tristeza, de alegria, enfim, a vida é isso. E a Luz Vermelha, acho que você não assistiu. Eu não assisti esse ainda. É um espetáculo completamente diferente, porque é um espetáculo bem contundente, também é passado num cortiço da Lapa, onde todos os personagens são marginais mesmo, entendeu? Então tem a travesti, entendeu? Tem o traficante de drogas, né? Tem o cafetão. E é um espetáculo que eu também gosto muito. Que eu pretendo voltar com ele brevemente em cartaz. Eu tive a chance de trabalhar com você aqui porque eu fui convidada por você e eu até agradeço de coração porque foi uma parte da minha vida que me salvou ter sido reconhecida como alguém que gosta de arte. E eu filmava suas peças e todo o seu processo de produção, que não eram peças por peças. Aqui no Núcleo de Arte eu acho muito bacana porque tudo está muito interligado.
a cultura mesmo, ao mundo, a vivência. Não é uma coisa, até a coisa mais simplesinha tem ali um debate bacana. E eu lembro que teve uma peça chamada Rio de Cabo a Rabo, que aí até o professor Marcos Miranda... É Marco Miranda. Eu sempre falo o nome dele. O Marco Miranda, ele veio assistir e deu um depoimento que eu estou devendo também, um documentário, está lá tudo certinho, vai sair. Mas tem uma cena dessa peça que, assim, quando eu filmava com meus alunos, a gente fazia as fotos, toda vez que ela apresentava. Sim. Que é quando o menino é morto, que é do meu guri. E aí eu lembro que eu fiz esse corte sozinha desse pedaço da peça, né? E coloquei no meu Facebook. E aí eu recebi, assim, 200 milhões de críticas. Porque, assim, na ideia da cabeça das pessoas, uma escola pública, ela não poderia trabalhar com uma cena tão pesada e tão dura como aquela. Mas, na verdade, a cena foi extremamente bem dirigida e os atores fizeram ela com uma forma tão digna, que conseguiu mexer com o espírito de quem estava assistindo. Porque eu acho que essa é a função do teatro, né? Que causar alguma coisa para que as pessoas pensem, reflitam, ou causar uma emoção. Essa é a questão do teatro. Então, dentro desse seu contexto todo de trajetória de vida e trajetória de educação pública, você enxerga o teatro, né, sendo bem aproveitado atualmente? Como é que tem sido essa relação dessa nova política que a gente tem em relação às artes, né, e a função dela? Eu acho que a partir da pandemia, enfim, primeiro a pandemia virou tudo uma grande catástrofe, porque tudo parou, né? O teatro parou tudo. E já vinha meio que capengando, já não só por conta dessa administração ou desse governo, já estava há algum tempo meio complicado de se fazer, porque é difícil você fazer de cinema, você fazer teatro, enfim, porque às vezes você tem que depender de patrocínio, e nem sempre você consegue um patrocínio. Se consegue, mas nem sempre. E aí criaram leis para isso, e foram leis inclusive a Rouanet, que é uma lei que é criticada até hoje, né? As pessoas não entendem bem o que é aquela lei, mas a gente seguiu fazendo. Paramos por conta da pandemia, foi um prejuízo grande para todos, emocional principalmente, muita gente que trabalhava com isso ficou desempregada. Mas eu vejo parar de fazer, né? Quando eu parei, eu estava de cartaz, e aí eu retornei logo agora, né, esse ano, e mesmo assim ainda continuou. Eu, por exemplo, tive Covid, outras pessoas do elenco tiveram, a gente parou novamente, depois voltou, mas a gente tem que seguir em frente e contar com a plateia, contar com as pessoas que gostam de arte, né? E não só no setor do teatro, mas em todos os setores culturais. Então eu acho assim, que depende também da gente. Eu acho que a gente foi muito desprezado e continua sendo, mas eu acho que agora é a hora da gente tentar mudar isso e não parar, entendeu? Porque se a gente se entrega, a gente está dando margem a esses governantes de se prevalecerem disso, né? Então eu acho que a gente tem que estar à frente, lutando, mostrando, se apresentando, entendeu? Retomando, mesmo com todas as dificuldades, que a vida já é uma grande aventura, e o teatro, a arte em geral, é uma irresistível aventura, entendeu? E falando de irresistível aventura, você teria um trechinho que você gosta de representar pra gente? Ai, é difícil. Eu não sei, eu tenho um texto que a Maria Bethânia fala às vezes no show, eu não sei se eu vou me lembrar dele todo. De quem é o texto? É bom depois você colocar uma nota, no caso, escrever, porque eu não estou lembrado de quem é. Eu não sei nem ele muito bem de cor, não, mas ela diz: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, certos de que... Eu não vou lembrar de tudo, mas é muito interessante. Aí ela diz assim, que marca muito o texto, eu sigo em frente, eu sei que vou, mas eu não vou por aí, entendeu? É como se tivesse um chamamento para você ir para um lado, mas ela termina com essa ênfase. Mas eu não... É Cântico Negro, eu não me lembro do autor, mas você pesquisa. E ela diz, mas eu não vou por aí, entendeu? Infelizmente eu não sei de cor, eu
sou muito bom já para decorar muito texto, não. Eu decoro, mas a duras penas. Eu sou meio preguiçoso para decorar texto, entendeu? Mas para escrever você é maravilhoso. Mas eu acho, mas é assim, eu tento escrever. Mas eu acho que também tem uma música do Chico que diz: apesar de você, amanhã de ser outro dia. Então eu acho isso muito bacana, é uma música que mexe muito comigo, entendeu? Então eu acho que é isso, apesar de você, de vocês, amanhã há de ser outro dia. Então, a gente retornou agora com o teatro, porque a pandemia deu uma cessada. Hoje você está fazendo o que nesse momento agora? Então, eu estou produzindo um espetáculo, né, que eu não estou atuando. Então eu peguei um texto de um grande comediógrafo brasileiro, que não está mais entre nós, que é o João Bittencourt, e foi meu professor na Unirio. E é um dos maiores autores brasileiros de comédia, já foi representado em vários países no mundo inteiro. E eu estou produzindo um texto dele chamado Circuncisão em Nova York, que é uma grande brincadeira de uma família judaica. E a gente está em cartaz lá no Teatro Vanucci até a quinta-feira dessa semana. E depois vamos rodar por aí. A peça tem ido bem, bastante bem. As pessoas gostam muito, muitas críticas positivas. E é isso, vamos continuar tentando fazer teatro, porque teatro é vida, teatro é transformador. Qualquer tipo de arte, né? Vamos nos entregar às artes e deixar, lógico, com um olhar preocupado com o que está à nossa volta, mas sem perder a ternura, né? Eu já dizia também, eu acho que é o Che Guevara, né? Exatamente, sem perder a ternura, acho importante. Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista, eu adorei saber um pouco mais da sua história, porque, assim, eu tenho muita admiração por você. Obrigado. Pelo seu olhar também pelas pessoas, porque você sempre agrega, você consegue enxergar talentos, mesmo que a pessoa, por exemplo, eu voltei a estudar, a fazer fotografia, porque eu fui convidada para vir para cá e no contato com vocês eu melhorei muito o meu amor pelas artes. Você ficou mais sensível, digamos. Além de ter ficado mais sensível, eu quis estudar, quis fazer, quis procurar aprender. O trabalho aqui no Núcleo de Arte, né, que é um núcleo da prefeitura, é muito bacana. Eu já estou para me aposentar, mas eu tenho certeza que não só aqui, mas todas as escolas que eu passei, eu deixei a minha contribuição, meus alunos todos têm uma grata lembrança de mim, então eles sempre colocam lá nas redes sociais que eu fui o melhor professor que eles tiveram de teatro. Nem sei se sou tão bom assim, mas eu procuro sempre ver pela ótica do teatro mesmo, que que a gente sempre diz isso, o ator, ele não é aquela pessoa comum que passa e olha. Não, o ator ele passa, observa e pega aquilo ali, entendeu? É diferente das pessoas, digamos, comuns, né? Então a gente tem esse olhar, inclusive com os nossos alunos, a gente tem que ter isso, entendeu? E eu sou muito feliz no que faço. E eu também, muito feliz de ter tido essa iniciação aqui, ter ficado todos esses anos com vocês e por ter sido convidada por você. É uma gratidão que eu carrego até hoje na minha vida e eu nunca deixo de falar disso todas as vezes que eu posso. Muito obrigada por tudo. Gratidão por ter vindo aqui fazer esse trabalho como é que é? Que o meu amigo Luiz Cláudio falou, suspirando o Coutinho. Achei lindo isso, extremamente poético. Então, eu que agradeço. Então, é isso. Vamos usar as máscaras, mas quando tiver que tirá-las, a gente tira. Viva o teatro e viva a arte no geral. Viva. Ok? Obrigado. Obrigada, Luiz.